João, capítulo 4. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós hoje chegamos lá do retiro com os jovens, só para a igreja estar ciente. Os jovens saíram esse final de semana para um retiro espiritual num sítio aqui próximo a Mogi das Cruzes, uma chácara, né? E foi uma bênção, irmãos, uma bênção. Eu acho que nós nunca tivemos um retiro como este. Assim, já tivemos alguns passeios, já fizemos culto, mas não onde Deus tenha operado tanto quanto desta vez, porque eles foram com um propósito de buscar Deus. Então foi culto ontem pela manhã, o culto ontem à noite, culto hoje pela manhã, e 1h30, 2 horas quase de culto cada período, e Deus se fez presente. Eram jovens ali de joelhos, chorando na presença do Senhor, e Deus confirmando tudo que já tem falado aqui na igreja, que o Senhor tem uma grande obra para fazer através da vida desses jovens. Amém. Ainda ontem o pregador da noite dizia assim: olha, irmãos, não estranha se começar um mover lá no bairro a ponto de incomodar a vizinhança, porque o inimigo vai tentar se levantar, mas é Deus quem está ali trabalhando para um grande mover no meio dos jovens lá na igreja. Então, nós saímos dali regozijando no Senhor. Eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao Renatinho, ao Fernando, que são os líderes, né, dos jovens, e que fizeram esse cronograma sob a direção de Deus. Foi algo dentro da direção de Deus, e Deus abençoou grandemente. Amém? Aí nós chegamos, nos foi dada a oportunidade, o irmão Gisanias conversou conosco. Ele falou: irmão, hoje é um culto de missão e gostaríamos que o irmão trouxesse uma palavra sobre missão para a igreja. E eu fui pego um pouco de surpresa, né, como muitas vezes eu faço com os irmãos. Mas Deus não estava nada de surpresa, porque Deus é o dono da obra. Amém. Deus é aquele que faz, Ele dirige, Ele quem dá a palavra. E se nós estivéssemos aqui para falar algo de nós mesmos, era melhor pegar a Bíblia e ir embora, né? Então, o Senhor tem colocado uma palavra no nosso coração. E eu quero fazer, nesse tempo que nós temos aqui, nós vamos meditar até numa passagem que uma vez a gente já comentou aqui. Eu quero fazer 2 perguntas para os irmãos, para que os irmãos no final da mensagem possam responder a si mesmos. Talvez a sua resposta agora venha a ser diferente do que você vai responder para si mesmo ao final da mensagem. Mas a primeira pergunta é: quem pode fazer missões? Quem está apto ou habilitado para fazer missões? E a segunda pergunta é: o que precisa para fazer missões? O que precisa? O que nós precisamos para fazer missões? Gravaram as perguntas? Quem está apto, quem está habilitado, quem é que pode fazer missões e o que precisa para fazer missões? Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4. Eu vou procurar ser bem objetivo aqui por causa do tempo. Passagem conhecida nossa. Capítulo 4, versículo 1 em diante. O texto é um pouco longo, irmãos, mas é necessário a gente ler o texto todo, tá? Eu já vou ler aqui para a gente ganhar tempo. João, capítulo 4, versículo 1 diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar-lhe, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondendo disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Amém. Quais foram as 2 perguntas que eu fiz no começo? E o que precisa? Exato. Essa passagem fala a história que narra aqui uma passagem quando Jesus ele saía ali da Judeia e ele ia para Galileia, ele resolveu passar por Samaria, né? Eu já falei aqui sobre essa passagem uma vez. A Galileia, quando você sai da Judeia para ir para Galileia, não necessariamente você precisa passar por Samaria, por questão do caminho em si. Mas Jesus ele tinha algo a fazer em Samaria. E quando ele chega a essa província, essa cidade chamada Sicar, essa cidade ela ficava ali, Samaria ela ficava num vale entre 2 montes, né? Eu até falei sobre isso também uma vez, sobre o monte Gerizim e sobre o monte Ebal. Ela ficava no meio dos 2 montes. Monte Gerizim e o monte Ebal, quando nós vemos lá no Êxodo, eram os montes onde no Gerizim, onde era determinado a bênção para o povo, e o monte Ebal, a maldição. A herdade da fonte de Jacó ficava no monte Gerizim. Eles tinham que subir ali de Sicar, que era um vale entre os 2 montes. Eles subiam um monte até chegar quase no topo, onde eles iam tirar a água do poço da herdade de Jacó. Era uma subida de aproximadamente 700, 800 metros de altura. Então a gente precisa entender esse contexto para ficar claro algumas coisas para nós. Essa Bíblia diz que essa mulher ela ia todos os dias ali buscar água, subia esse monte, o Monte Gerizim, com um balde para trazer a água para sua casa. E a Bíblia diz que ela ia praticamente à hora do almoço. Essa região, eu não conheço lá, tá? Eu estou falando sobre o que eu já li. O Momiro já é mais perito nisso aí do que eu. O Momiro já teve lá. Dizem que na época do calor,
no auge do verão, chega a fazer mais de 40 graus essa região. Muito quente, é muito quente. E essa mulher, ela fazia algo diferente das outras pessoas. Há de se convir que o melhor horário para você ir buscar água lá seria qual horário? Logo que o dia amanhece, né? Porque o calor é menor, as mulheres levantam cedo, organizam os seus afazeres do dia. Nessa época, o trabalho das mulheres se resumia mais ao trabalho doméstico, né? Não é como hoje, as mulheres trabalham fora, em empresas, enfim. Mas essa mulher, ela procurava um horário onde ela podia ali encontrar com menos pessoas possíveis no caminho. E por que isso lhe era sacrificante? Porque imagina você carregar um balde d'água ao meio-dia, um calor escaldante. Eu não sei se eram 1 ou 2 baldes, ou quantidade de água que essa mulher trazia, quantos litros dava, ou qual era o peso daquilo, a Bíblia não diz, mas quero crer que não era pouco. E Jesus, a Bíblia diz que ele se importa com essa situação. Ele sai da Judéia com destino a Galiléia, passa em Samaria, sobe o monte com os discípulos, com os 12. Quando chega lá em cima, Jesus senta e fala para eles: desce para comprar comida. Eu imagino os discípulos, né? Pô, por que não avisou antes, né? Esperou a gente subir isso aqui no meio-dia para mandar descer. Mas por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele disse que importava ele passar em Samaria. Não era o caminho físico, terreno, não. Importava ele ter um encontro com essa mulher em Samaria. E quando Jesus está lá em cima, essa mulher ela chega para tirar água, e Jesus está lá sentado, e Jesus diz assim: mulher, dá-me de beber. Ela olha, você não tem com que beber, o poço é fundo, você não trouxe balde, não trouxe nada. E outra coisa que ela se admirou era de Jesus falar com ela, uma vez que os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus desprezavam, desconsideravam os samaritanos como povo. Tá? Não vamos ter tempo de explicar isso agora, mas eles desconsideravam. Então, aquela mulher, ela começa ali a conversar com Jesus, e ela: olha, você não devia nem estar falando comigo, porque você é judeu, eu sou samaritana. Aí Jesus, ele aproveita o gancho e diz assim: olha, mulher, se você soubesse quem é que fala com você, você ia me pedir água de beber. A mulher: mas como que eu ia pedir para você se você não tem balde, você não trouxe nada, o poço é fundo, você ia me dar o que de beber? Olha, a água que eu tenho para te oferecer, ela jorra rios de águas vivas que brotam por toda a eternidade. Você nunca mais teria sede. Aí essa mulher olha para Jesus e fala assim: então me dá dessa água. E Jesus, ele usa de um argumento ali, porque segundo a lei, Jesus não podia dar algo para uma mulher ela estando sozinha. Era necessário que, se ela fosse casada, o marido estivesse acompanhando para ela receber algo de um homem, ou então, se ela fosse solteira, que o pai dela estivesse junto. Ela não poderia receber algo de um homem desconhecido estando sozinha. Aí Jesus fala para ela: tudo bem, você quer que eu te dê dessa água? Tudo bem. Cadê o teu marido? Traz o teu marido então para a gente fazer conforme a lei manda. Aí ele toca na ferida. Porque a mulher diz assim: não tenho marido. Aí chegou o ponto que Jesus queria tratar. Por quê? Porque Jesus olha para ela e fala: isso aí você disse com verdade, você não tem marido. Porque você já teve 5. E esse que você está com ele agora não é teu marido. Aí a mulher arregala um olho: Senhor, vejo que és profeta. Aí o que acontece com essa mulher? Lembra da situação que eu falei do balde ao meio-dia e tal? Por que será que essa mulher subia um monte a esse horário? Por quê? Essa mulher, ela devia ser uma mulher mal falada, por conta que ela já tinha passado por
por 5 relacionamentos, não havia dado certo, não sei porquê. Talvez ela tivesse se envolvido com um mentiroso, com um enganador, com alguém que encheu ela de ilusão e não era nada daquilo, não sei, a Bíblia não diz. E esse que estava com ela agora não era marido dela. E talvez quando essa mulher subisse ali a subida não era pequena, 800 metros, as outras mulheres iam lá apontando o dedo, ó, lá vai a fulana, que teve 5 maridos, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela vê uma oportunidade aqui para o problema dela ser resolvido. Na cabeça dela, qual que era o problema dela? Buscar água, para ela ter que se expor para as outras pessoas. Quando ela vê a proposta de Jesus de receber uma herdade, o que é uma herdade, irmãos? Um pedaço de terreno, um campo, onde ali ia jorrar água constantemente, e ela não precisaria mais ter esse trabalho, para ela foi uma maravilha. Veja a cabeça dela e a cabeça de Jesus, o que era? Era libertar aquela mulher daquela situação constrangedora. Quando ela olha para Jesus, vejo que és profeta. Aí ela já aproveita o gancho. Olha, então já que tu és profeta, vamos resolver o seguinte. Os nossos pais, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar a Deus aqui nesse monte, no Monte Gerizim. Porque é um monte lá da lei, onde Moisés ali disse que seria ordenada a bênção. E vocês, em contrapartida, judeus, dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Quem está certo? Começa a montar isso na cabeça. A mulher tinha um problema de buscar água. Aí de repente agora quando ela se vê falando com alguém que na concepção dela era um profeta, ela está preocupada agora em onde adorar a Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas que não desejam adorar a Deus hoje e que estão impossibilitadas? Existe um bloqueio, uma barreira por conta de algum problema que aconteceu recentemente ou há muito tempo, que criou uma divisão que já não permite mais aquela pessoa de usufruir da água que Deus oferece. E quando essa mulher vê essa oportunidade, ela pergunta: Jesus, onde que a gente adora a Deus? Aí Jesus começa a revelar coisas para essa mulher que até então ele não tinha falado para ninguém. Mulher, eu vou te dizer uma coisa. É chegado um tempo em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração genuína, ela vai brotar de dentro de você. A adoração genuína, ela vai nascer dentro de você, porque Deus, ele vai fazer morada dentro de você. Quando a mulher ouve isso, ela diz para Jesus: eu sei que quando o Messias, que se chama o Cristo, vier, ele vai dar todas essas coordenadas para nós. O que Jesus faz? Eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Olha a revelação de Jesus para essa mulher. Pergunta para mim agora, mas o que essa mulher tinha de tão especial a ponto de Jesus mudar o caminho, gastar o tempo dele com ela, fazer revelações tão profundas e se revelar para essa mulher antes de ter sido crucificado que ele era o Messias? Não sei. Mas eu sei te dizer uma coisa, que Jesus ele continua se importando comigo, com você e com todos aqueles que têm um propósito sincero de buscar ou de adorar a Deus, independente do que qualquer um esteja vivendo, tenha passado, tenha acontecido. Por quê? Porque Jesus ele contempla o que está aqui dentro, ele enxerga aquilo que ninguém mais vê. E quando Jesus se depara com essa situação, essa mulher que outrora fugia daquele povo de Sicar, de Samaria, essa mulher que tinha vergonha de andar ali pela sua condição, essa mulher que talvez se parasse para conversar ali com alguém na
Os discípulos subiram, né, viram Jesus conversando com ela, ficaram meio indignados com aquela situação de Jesus conversar com uma samaritana, mas ninguém falou nada. A mulher desce o monte, ela sai bradando no meio da cidade. Escuta, gente, tem um homem lá em cima daquele monte, na herdade do nosso pai Jacó, que estava ali com sede, e ele falou toda a minha vida, ele começou a revelar coisas ali que somente eu sabia, e ele se revelou como o Cristo Messias que haveria de vir. Não era para o povo daquela cidade olhar para aquela mulher e falar: escuta, você tomou muito sol na cabeça, você está doida, você não tem credibilidade, você não passa de uma mulher mal falada, mal vista. Mas depois que Jesus restaura, Ele dá dom, e essa mulher, ela teve um dom agora, o dom de anunciar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que ouviram essa mulher falar, creram nela. Aqui no versículo, nos últimos 2, ela falando: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aí as pessoas da cidade que ouviram essa mulher dizer isso, saíram pois da cidade e foram ter com ele Jesus. Aleluia. Aí eu pergunto para os irmãos, qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando nós começamos a falar aqui? Quem pode? Todos nós que fomos pecadores, miseráveis, e que tivemos um encontro com Jesus. Todos nós que tivemos um encontro e tivemos uma vida transformada por Jesus, estamos aptos, habilitados para fazer missão. Essa mulher, ela começou a ser uma missionária no exato momento que ela desceu aquele monte. Uma mulher que se escondia das pessoas por vergonha de quem ela era, passa a anunciar a palavra de Deus com autoridade e ousadia. E sabe o que aconteceu com os que a ouviam? Criam nela. Quem que pode ser um missionário, irmãos? Quem faz curso? Quem tem o desejo de ir a outro país para fazer uma obra de missão? Ela começou a pregar onde? Onde ela vivia. Outra passagem, só para a gente fechar essa parte. Lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que ele era um homem terrível, ficava ali no cemitério, ninguém podia com ele. Às vezes as pessoas iam lá, prendiam ele com correntes, ele arrebentava as correntes, batia nas pessoas, ele ficava nu no cemitério, se lançava no fogo, se lançava na água, se jogava no chão, se machucava. Havia uma legião de demônios naquele homem. Aí Jesus, um dia, ele encontra com aquele homem. E quando Jesus se encontra com aquele homem, ele faz uma pergunta: qual o teu nome? Quem que responde? Os demônios. Jesus estava perguntando para os demônios o nome deles? Estava perguntando para o homem. Isso aqui não serve como base para você sair questionando demônio para querer saber o nome de demônio. Isso é uma modinha de alguns, né? A pessoa está endemoniada, escuta, qual é o teu nome? Parece que se não falar o nome do demônio, ele não sai. Não vejo base bíblica para isso. Jesus simplesmente mandava calar a boca e sair, e o demônio saía. É assim que ele nos ensina. Aí quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o demônio responde: Legião, porque somos muitos. Jesus: cala-te, sai dele. Jesus não tinha papo com o demônio. Fica quieto, sai dele. Ah, Senhor, permite. Nós vemos aqui uma oração de demônio. Eu já falei sobre isso uma vez. Demônio aqui orando: Senhor, permite-nos entrar naqueles porcos. Entra, mas vai embora. Aí os demônios entram naquela manada de porcos, eles se jogam lá no precipício, caem lá embaixo. Jesus, ele entra ali como se ele enfiasse a mão dentro daquele endemoniado ali. Eu sei que tem alguém aqui dentro. E ele pega aquele homem, traz ele de volta
e aquele homem se vê liberto. Quando aquele homem se vê liberto, aquele homem era temido por todos, ninguém chegava perto dele, todo mundo tinha medo dele. Aí Jesus fala o que para ele? Vai e anuncia tudo que você viu e viveu aqui. A Bíblia diz que esse homem, ele sai daquele cemitério, ele provavelmente ali tomou um banho, se trocou, se arrumou e começou a pregar, a anunciar aquilo que ele viveu naquele lugar. Decápolis, que era o lugar que ele estava pregando, Decápolis não era o nome de uma cidade. Decápolis era uma região formada por 10 cidades. Por isso que chama Decápolis. Vem da mesma origem da palavra decátlon, 10 provas lá da Olimpíada. Decápolis são 10 cidades, 10 municípios. E esse homem se torna um missionário em 10 municípios, sob a ordem de Jesus. O que Jesus disse para eles, irmãos? Para ele: vai. Jesus disse o que ele devia falar? Fala o que você viveu, fala o que eu fiz na sua vida. Vai. Qual foi a segunda pergunta que eu fiz aqui para nós? O que o irmão Jezanias leu na palavra devocional? Os irmãos lembram? Ide. Jesus continua falando para nós o que ele falou para o endemoniado gadareno. Para o endemoniado gadareno ele usou um tempo presente, porque ele estava frente a frente. Vai. Ele deixa uma ordem para a igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é Evangelho, irmãos? Boas novas. As boas novas de quem? De Cristo na minha vida. Olha, antes eu era um sujeito assim, assim, assim. Agora eu conheci a Jesus, Ele transformou minha vida, Ele me fez uma nova criatura, me deu agora o direito de eu ser chamado Filho de Deus. E começar a anunciar aquilo que Deus tem feito na minha vida, na tua vida. O que precisa para ser um missionário? Primeiro, ser um pecador restaurado, como aquela mulher e como esse gadareno. Segundo, ir. Simples assim? Simples assim. Ir. Anunciar, falar, abrir a boca. Paulo certa feita diz: olha, não precisa ficar preocupado com o que você tem para falar, porque no abrir a tua boca o Espírito de Deus vai colocar as palavras que convém, aquilo que é necessário dizer. Às vezes você ganha uma alma com um simples Jesus te ama. Às vezes você quer decorar a Bíblia, ou não, preciso estudar, preciso fazer teologia, conhecer nunca é demais. Mas se você der um abraço em alguém e falar simplesmente para a pessoa: olha, não está perdido, porque Jesus te ama, Ele pode transformar a sua vida. Sabe por que eu falo isso? Porque Ele transformou a minha. Não é uma história que eu e você ouvimos falar, é uma história que eu e você vivemos. Isso é boas novas. Simplesmente ir, irmãos. E quem é que está disposto a ir? Lembra o problema, entre aspas, que Deus teve com Isaías? A quem enviarei? Aí Isaías respondeu o quê? Eis-me aqui. Eu acredito que o eis-me aqui, 99% deve dizer isso. Senhor, eis-me aqui. Agora o envia-me a mim. Aí a coisa entorna um pouco, né? Por quê? Senhor, deixa primeiro eu ir cuidar não sei de quem, cuidar não sei de quem, cuidar não sei de quem. Mas Deus não está querendo te tirar da tua rotina, do teu cotidiano, para você ir e fazer algo.
Deus, Ele simplesmente está dizendo para você ir onde você vive. Você não precisa mudar de cidade para fazer missão. Você não precisa mudar de país para fazer missão. É lógico que algumas pessoas têm algumas chamadas específicas para isso. Mas você pode ser um missionário na tua família. Você pode ser um missionário na tua casa. Você pode ser um missionário na tua rua. Você pode ser um missionário no teu colégio, no teu trabalho, no teu ambiente do cotidiano, do dia a dia. Ah, Senhor, eu não tenho preparo, eu não tenho ferramenta necessária. Espera aí. Você é um pecador restaurado. E se Jesus mandou ir, você quer mais o quê? O que falta? Fica claro para a gente agora, irmãos, o que é ser um missionário? Vamos desmistificar essa coisa. Porque quando alguém fala em missionário, o que pensa? O que vem na cabeça? Ah, é o irmão que vai lá para a África e está lá abrindo igreja e está lá ajudando. Não. Esses também são missionários. Mas o ide de Jesus, ele acontece quando você está disposto a abrir a tua boca. Aleluia. Quando você simplesmente olha para alguém e age como Jesus. Olha, eu preciso sair da Judéia para Galiléia. O caminho é um, mas é necessário passar por Samaria. Quando você parar para se importar com as pessoas, e o que move você a se importar com as pessoas é o amor. Então qual que é o ingrediente para a obra de missão funcionar na sua vida? É você amar o próximo como a ti mesmo. Agora eu quero te fazer um convite. Eu sei que muita gente aqui nasceu na igreja, mas muita gente não é crente de berço. Lembra o dia que alguém gastou um pouquinho do tempo para falar do amor de Deus para você? Consegue lembrar isso ainda hoje? Talvez já tenha passado tantos anos, né? Mas lembra o dia que alguém dedicou um pouquinho do tempo dela para falar do amor de Deus para você? E hoje você tem a oportunidade de estar aqui, porque esse alguém, usado por Deus, dedicou um pouquinho do tempo dele ou dela para falar de Jesus para você. Pensa nesse sentimento de gratidão que você pode ter dentro de você por conta disso. Porque um dia alguém parou e te amou. Olhou para mim e para você com os olhos de misericórdia, de amor. E se a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo